Boa tarde a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje, o tópico que eu falarei a vocês é o objetivo da encarnação. Conforme lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que é da encarnação dos espíritos, vem assim, o objetivo da encarnação. Na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Dá uma paradinha e veja o amor dele por todos nós. E ele nos aguarda pacientemente. Continuando na resposta, para uns é expiação, para outros missão. Isso é conforme os atos praticados, conforme a sua moralidade, que ainda é imperfeita ou nem tanto imperfeita, conforme nós fomos angariando essa moralidade, porque até então todos somos imperfeitos. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação, ou seja, nós temos que sofrer as vicissitudes, encarnar tantas vezes quantas necessárias para a nossa perfeição individual. Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação, simplesmente porque nós somos co-criadores junto ao Pai. E ele atua nas criaturas através das criaturas. E para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ou seja, para podermos executar isso, tá? No mundo que nós formos encarnar novamente, nós temos que tomar um corpo físico de conformidade com aquele mundo. Porque sem isso, não há a mínima condição de encarnarmos. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, o espírito. E eu vou até dizer que até o próprio planeta também se adianta. Porque quando o planeta se adianta, os espíritos se adiantam. Quando o espírito se adianta, é redundância? Sim. Mas a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porque Deus, na ação a sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, Deus. Desse modo, por uma admirável lei da providência, onde tudo se encandeia, onde tudo é solidário na natureza. E lembre-se que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Eu lembro da Capela, Exilados de Capela, Constelação de Coteiro. O orbe progrediu, os espíritos que não quiseram, porque, não vou não, aqui está muito bom, não vou progredir não, aqui está ótimo. Após um concílio entre os espíritos superiores, eles migraram todos para a Terra. Os que queriam ainda permanecer parados, porque nem na erraticidade nós paramos. Porque eles não queriam mais estudar. Então, eles vieram para alavancar o nosso orbe. E vieram aonde? No Antigo Egito. Vide a história das pirâmides. Na questão 133, tem lá na continuação, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus é justo e não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, vamos lá. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Todos. Todos são criados simples e ignorantes, menos aqueles puros que nas
Na vivência corporal, os espíritos puros só vêm em missão. E que missão? Daqui a pouquinho eu vou falar numa missão esplêndida. Um deles. E Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um, né? Sem fadiga, sem trabalho. Que mérito teria? Mas olha só, como nós somos todos iguais perante Deus, e Ele nos criou exatamente sem instrução nenhuma, sem conhecimento, a evolução é de cada um. Uns são mais felizes que o outro, sim, porque depende do pensamento e da evolução daquele espírito. 133A. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem? Se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal, gente, os espíritos têm que encarnar. Por que uns vão sofrer mais, outros menos? Porque uns vão encarnar e outros não. Todos nós temos que seguir a progressão, certo? Então, eles chegam mais depressa. Porque aquele que é feliz, aquele que segue as leis divinas, ele chega mais depressa ao fim. Ou seja, eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre esse fim. E as demais aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Nós somos imperfeitos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo 3, item 15, sabe com quem você está falando? É o clássico. Você está falando com o espírito rebelde às leis divinas encarnado no mundo de provas e expiações. Então, voltando na resposta, quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos nós teremos na vida corpórea. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não vai sofrer as torturas, quer se origine desses defeitos. São defeitos. Mas quem não é ambicioso? Nossa, aquele carro ali é lindo, quero aquele carro para mim. Simples, levanta, acorda cedo, vai trabalhar para que tenha aquele carro. Simples assim. E não ficar invejando, né? Porque se ele conseguir, você também pode. Então, vamos voltar aqui a palavra encarnação, que é o ato ou efeito de tomar forma carnal. É encarnação, o ato ou efeito de tomar forma carnal. Ou são as diferentes existências do espírito que se materializa. Aí, no instante da vida, lá no capítulo 31, de Humberto de Campos e Irmão Chico, fala assim: a passagem pela Terra é valioso recurso para a ascensão do espírito. Olha que recurso bom, né? Sendo que o tempo é um crédito de que daremos conta, ou seja, quanto mais tempo a gente demorar, mais crédito Deus vai nos dar e nós temos que dar conta desse crédito, dessa moratória nessa expiação ou durante todas essas inúmeras expiações. Falando em expiação, a palavra significa penitência usada para abrandar a culpa. É o meio usado para purificar-se de faltas cometidas. Essa expiação que tanta doutrina espírita nos fala, não é senão a purgação purificadora do mal que infeccionou o espírito. Este, através dela, restaura a própria saúde e se liberta das impurezas que o afligem e lhe retardam a felicidade. Pelo Espírito Áureo, tá no livro Universo e Vida, lá no capítulo 5. Olha que coisa, né? A expiação é a purgação purificadora do mal que nós, espíritos, estamos com ele, está infeccionado. É como se tivéssemos pego um resfriado. Então, a gente tem que restaurar a nossa saúde, né? A nossa própria saúde, para nos libertar dessa impureza. Ou seja, no caso do resfriado, tomar o devido medicamento. Se você tomar um banho de lama, está passando na rua, está chovendo, você tem que tomar um banho. Então, você tem que purificar. No caso do espírito, é através das encarnações. Porque esse que é o objetivo da encarnação. Missão. Missão
tarefa que é um dever de alguém realizar, o encargo ou a incumbência. Eu estou com a missão de uma vez por mês ir lá no Açaí fazer a compra das cestas básicas lá para a casa de Jesus. Essa é a minha missão. Se eu não puder ir, eu vou arrumar alguém que possa ir no meu lugar. Eu vou avisar com antecedência. Então, uma incumbência minha. Missão também significa aquilo que se tornou responsabilidade de alguém. É um compromisso que pode ser imposto ou adquirido uma obrigação. Lembra lá que Deus impõe a encarnação? Ou missão pode ser, não julguem, tá? Corpo de missionários pertencente a uma igreja ou a outra organização religiosa cujo objetivo é propagar a fé que professam. No nosso caso, é a fé em Deus, a fé em Jesus, simplesmente o espiritismo puro. Porque nós somos missionários, propagar a nossa fé que nós profetizamos. Lá no livro Missionários na Luz, no capítulo 4, intitulado Vampirismo, Alexandre fala a seguinte passagem para André Luiz. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho da evolução. Para o trabalho da evolução, simplesmente por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Por isso que você vê as famílias, as congregações, as sociedades, os países, os prédios, as vilas, um ajudando ao outro. Mas e quanto à prova? Prova, bom, vamos dar a explicação mais simples, né? Nós estamos aprendendo avaliação escolar, que em geral, com diversas questões com o objetivo de testar o conhecimento do aluno, né? O exame, o teste. Bom, a avaliação dos conhecimentos de um candidato a um cargo na empresa, um concurso, um teste, né? Então, as provas são lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes em transatas reencarnações, e que somos compelidos a rememorar e a reaprender. Estude viva, lá por Emmanuel e André Luiz, capítulo 40. Eu vou dar uma paradinha aqui, e como fala em prova, né? Erros impensados, conscientes em reencarnações, rememorando e reaprendendo. Lá nos idos dos anos 70, o antigo ginásio eu repeti de ano. Só que naquela época, você ficava por meio ponto. E a matéria era francês, línguas. Nossa, línguas, francês. Gente, eu repeti português, inglês, história, geografia, matemática. Nossa Senhora. Eu repeti tudo por causa de meio ponto em francês. Fiquei na recuperação, fiquei na erraticidade da recuperação. Perdi as minhas férias estudando e treinando e decorando. Fiz a prova e não passei por meio ponto. Mas o que eu fiz? Agora vou tirar de letra. Peguei todos os meus cadernos daquele ano. Eu copiava e repetia. O professor passava matéria, eu ia lá, fazia a matéria dele, fazia a matéria do ano passado. Tirei 10 em tudo. Por quê? Eu não ia ficar mais repetindo de ano por causa de uma única matéria. Então, isso foi um aprendizado para mim. Aí, também quero lembrar que lá no Evangelho, né, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos no item 9, que trata das causas anteriores, vem assim. A expiação serve sempre de prova, mas nem toda a prova é uma expiação.
Prova e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, eu provei para mim mesma que eu conseguia, né, passar em francês e eu passei. Aí, lembrando das aulas de francês, olha que chique, Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, ou seja, no século passado do passado, que nós já estamos em 21, ele viveu lá no século XIX, se referia assim à reencarnação. De cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda de personalidade, tornando-se cada vez mais brilhantes. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Eu vou entregar à sepultura aquilo que não sou. E ele afirma ainda que quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos, meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Vou gastar um pouquinho mais no meu francês. Honoré de Balzac, romancista francês do século XIX, também do século XIX, ele afirmou: as virtudes que adquirimos e que se desenvolvem em nós lentamente são elos invisíveis que ligam cada uma das novas existências às outras, existência das quais apenas o espírito tem lembrança, porque a matéria não guarda memória de coisas espirituais. Somente o pensamento guarda as tradições de uma vida passada. Então, para poder entender um pouquinho melhor, desculpa, mas eu vou ter que entrar de novo no Livro dos Espíritos, na questão número 100, que não é a questão, é a escala, sim, é a escala dos espíritos. Ela é famosa, é perturbadora para mim, que eu já consegui me achar, porque existem 3 categorias de espíritos ou 3 grandes divisões. A classificação se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de passar pelas provas, pelas expiações ou missões, até o mais alto grau, espíritos puros. A terceira ordem são considerados imperfeitos. Eu estou nessa. A matéria ainda exerce... Só um instantinho, gente, desculpa. Deixa eu beber um golinho d'água. A matéria ainda se sobrepõe sobre o espírito. Tá? A matéria ainda é a base. Eles são geralmente levianos, sombeteiros, maliciosos, mas eles não são todos maus, não. Eles são inteligentes, mas não sabem aplicar ainda essa inteligência para o bem. Eles são os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores e perturbadores. Possuem inclinação para o mal, gostam de causar discórdia, gostam de zombar do próximo, provocam fenômenos naturais como um simples maremoto. Eles são orgulhosos que podem enganar os outros e acabam enganando a si mesmos. Tá? Outros são apegados a coisas materiais, sentindo a falta de coisas, de pessoas amadas, que ainda se conta encarnada. Essa esposa é minha, essa mãe é minha, essa minha escova de cabelo, essa casa é minha. E outros tantos também desconhecem as leis divinas e não se ajustam nem nas leis dos homens. E eles provocam efeitos físicos utilizando o ectoplasma dos médiuns. Esses são os mais brincalhões e soberteiros do que maus, porque eles estão ali para zombar e rir. Tem agora os da segunda ordem, que são os bons espíritos. Há um predomínio do espírito sobre a matéria, porque já há o desejo do bem. E os conhecimentos sobre a vida física e espiritual, alguns já a possuem. Então, eles lutam contra as suas próprias imperfeições
e enfrentam as dificuldades da vida. São os benévolos, os sábios, são os de sabedoria e os superiores, sendo que esses, os superiores, só encarnam na Terra ou em mundos imperfeitos, se forem em missão especial, com o propósito de impulsionar a humanidade. Os habitantes do planeta, que seu destino correto, por exemplo, está saindo da rota, como foi, no caso, não foi nem capela, como se tem antes, foram os capelinos. Então, eles encarnaram aqui e movimentaram a história da planeta Terra. Pode acontecer isso com outros planetas, porque, afinal de contas, a morada de nosso Pai simplesmente é o universo. Você consegue mensurar quantas moradas existem? Eu não. E nós estamos chegando no de primeira ordem, que são os espíritos puros. Nós não podemos avaliá-los, porque nós não possuímos conhecimento para tanto. Nós temos a nossa mente tão restrita, tão pequenininha, porque ainda somos imperfeitos. E como entender como seria a vida deles nessa vasta morada no universo? Como vai entender? Aqui vou ser bem mais ousada, eu vou citar aquela pergunta mais longa com a resposta mais curta que tem lá no Evangelho. Ou, desculpa, no Evangelho não, que tem lá no Livro dos Espíritos, pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? 5 letrinhas. Jesus. E que tem a ver toda essa escala com esse estudo? Qual é o objetivo da encarnação? Não é a misericórdia divina agindo sobre seus filhos rebeldes, ainda rebeldes, querendo que cheguemos à perfeição? Mas para tal devemos entender onde nós estamos lá nessa escala. Eu já me achei. E você? Vamos trabalhar juntos? Porque é uma imposição de Deus aos seus filhos, nós espíritos, para chegarmos à perfeição é através do crescimento, superando, transpondo os obstáculos até chegar a essa perfeição. E olhem, que conforme nós vamos nos depurando e chegando à perfeição, a perfeição, vai se afastando. Sabe por quê? Perfeição total somente Ele, nosso Pai que está nos céus. Porque se Ele nunca falou de trabalhar, a gente já dormi, já acordei, aí fiquei na erraticidade, voltei, dormi, acordei. Tem época que eu sou criança, que eu não entendo nada, depende da minha mãe para me dar banho, né? Então, vamos fazer essa imposição um pouquinho melhor para a gente mesmo, para cada um de nós? Vou citar aqui alguns exemplos no livro Ação e Reação, no capítulo 10, titulado Entendimento. Laudemira, ela demorou um longo tempo na mansão Paz antes de reencarnar. Ela estava grávida e era perseguida durante o sono, onde Silas, usando da sua influência magnética, demove a ideia dela realizar a cesariana que estava programada, e ela acaba tendo um parto normal. E há um pouco mais de 5 séculos, ela era a dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, a rainha de Nápoles, no ano de 1414 a 1435. Ela contraiu débitos, muitos débitos, e ao desencarnar, desceu a medonhas profundezas infernais, sofrendo mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas. Há 30 anos ingressou na Mansão da Paz, acusando demência, e ela deverá receber seus 5 antigos cúmplices da queda moral como filhos no tempo do lar. Eu aconselho vocês lerem lá, porque também tem no capítulo 9 a história de Silas. Eu só estou dando uma palhinha para dar um gostinho para vocês irem lá ver, né? Porque esse livro fala sobre como é que é o atendimento ao espírito desencarnado na erraticidade e a probabilidade dele vir se tornar um espírito melhor. No capítulo 9 é a história de Silas. Ele é assistente de Druso na instituição Mansão Paz
que Druso foi o pai dele na vida anterior. Ele foi médico, tá? O Silas, na última encarnação, mas ele não chegou a exercer. Ele foi seduzido pelo dinheiro e caiu. Aí renasceu em uma família abastada para sofrer a tentação do ouro fácil e vencê-la. O que é que aconteceu? Caiu novamente. Aí ele arquiteta planos delituosos de como retirar da madrasta dele a probabilidade dela não ingressar na fortuna da família. Ele sofria de dores no estômago. Então, ele bebe arsênico distraidamente, porque ele estava acreditando que estava bebendo bicarbonato de sódio e desencarna. No mundo espiritual, quando ele chega, ele é atendido e retornará como filho de seus antigos pais, tendo como irmã a ex-madrasta, Aida, sendo que ele e o pai dele estão procurando ela nos países das sombras, para uma maneira dele se redimir e pedir perdão. Aí, Silas, Leonel e Clarindo, eles concordam com as condições enfermas de Luís, um outro personagem, e cada vez mais apaixonado pelo dinheiro. Ele está sendo obsediado pelos seus filhos, seus tios Leonel e Clarindo. Pois quando esses dois eram jovens, o pai de Luís, irmão de Leonel e Clarindo, o Antônio Olímpio, ele cultivou muito a usura. Ele, para ficar com tudo para ele, matou os dois irmãos, que eram jovens ainda, quis ficar com tudo, e para passar essa fortuna para ele mesmo e para o seu filho Luís. O que é que os tios estão fazendo? Estão obsediando o Luís. Então, ele só quer ouvir o meu tal, ouvir o meu tal. Então, o Silas contou a história dele. Aí, quando ele contou a história dele para os dois, ele surtiu um efeito sobre esses dois, sensibilizando. Porque a confissão dele expondo os tormentos. Olha só, a confissão de Silas expôs os tormentos da colheita obrigatória da má semeadura, evidencia a bondade divina que concede ao criminoso incessantes e inapreciáveis oportunidades de reconstrução moral. Fica a reflexão de que a má ação de 1 minuto, apenas 1 minuto, por vezes, demanda enorme tempo para o devido reajuste e refazimento da criatura e o ensinamento sobre a ação do mal, que pode ser rápida, mas que ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de reação. Laudelina, 100 anos, gente. No livro Nosso Lar, no capítulo 15, A Visita Materna, André Luiz ele começa a repetir sobre as observações de Clarence a respeito da reencarnação. E ele conclui que ele, André Luiz, não soube mesmo valorizar sua existência como médico. Ele sente uma saudade do lar terreno, mas resignado, se recolhe para dentro de si, chamando pela própria consciência. Aí eis que entra Lísias anunciando a visita para André, e eis que surge Veneranda, sua mãe, que entra sorridente, ele fica muito emocionado e chega a ter palpitações e lágrimas. Ao sentir segurança e afago da sua mãezinha, desabafa em lamentações dolorosas, esquecendo de pronto os conselhos de Lísia e Clarencio. Ele vira uma criança, acreditando que as mães devem sempre ouvir as lamentações dos filhos, oferecendo consolo e soluções. Mas Veneranda é Veneranda, né? Carinhosamente, ela o lembra que ele mesmo já ouviu sobre o prejuízo que as queixas íntimas causam e pede apenas que ele agradeça pela bênção da reaproximação, dizendo que nem sempre soube orientá-lo como devia, mas que as lágrimas dele não devem
mas que as lágrimas dele não devem fazê-la regressar à paisagem dos sentimentos humanos, fazendo-a sentir como antes, desejando tudo para ele como se fosse a melhor criatura do universo. Que tal atitude não se coaduna com as novas lições da vida que aprendera e que é indispensável, antes de tudo, atender ao Criador. Ela exorta-o a que aproveite o tempo sem lamentações. Trabalhe incessantemente, modifique a atitude mental, porque ela não pode nem deve retroceder nas suas experiências. Ele simplesmente ouve a sua mãezinha, dá um beijo em sua testa e sai da sala. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Era isso que também eu gostaria de lembrar, que nós temos a página de hoje, sejamos sensatos sempre. Vale mais a pena deixar o outro falar, que de repente o outro está precisando disso, do que você. Que um homem pacífico, ele é feliz. As quinquilharias, com aqueles minutinhos, não vale a pena. A prudência sempre vence, sejamos prudentes, porque nós estamos aqui para progredir. O cara lá de cima gosta tanto da gente. Quanto tempo, quantos bilhões de anos nós estamos aqui? Então, que nós consigamos seguir em frente. Agora eu gostaria de compartilhar uma musiquinha. Eu achei uma música, mas das duas versões eu não gostei. Eu achei uma outra música que dessa versão eu gostei muito. Você me bota como co-host, querido? Já posso, então? Não estou, não. Tá sim. Não está conseguindo? Espera aí. Tenta agora. Espera aí, deixa eu sair daqui. Eu vou aqui ver onde é que está na página aqui. Tá. Vamos lá. Vou voltar para a sala. Vou compartilhar, porque agora está aberto e está escondido. Oh, meu pai! Ah, achei. Compartilhar com som. Um dia, conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha
Então, eu espero que vocês tenham gostado da musiquinha. Eu achei muito, muito pertinente, muito alegre. Amamos, Odete. Essa musiquinha que você está falando, linda, maravilhosa, nós tivemos na evangelização. Porque assim, eu achei uma outra música, mas eu não gostei A letra é muito legal, mas das duas apresentações, uma parecia um rock muito gritante, eu prefiro escutar outro tipo de rock, e a outra estava muito devagar, muito lenta, então eu achei essa mais adequada. Maravilhosa. Nós falamos de reencarnação também. Sim. Obrigadão, hein? Obrigada. Maravilhosa.